Agora sim, vamos orar antes da gente começar? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, obrigado por essa semana, obrigado, Senhor Jesus, por essa semana está terminando. Nós te agradecemos por toda a graça e por todo o favor que o Senhor demonstrou com a gente ao longo desses dias. Pai, nós queremos entregar esse período em tuas mãos, queremos entregar essa aula de hoje em tuas mãos, que o Senhor possa nos ensinar acerca de vivermos de verdade a doutrina que o Senhor nos ensina na tua palavra, que o Senhor possa operar a sua obra em nós, que possamos ter um caráter moldado em Cristo e que tenhamos um caráter aprovado pelo Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, Efésios 4, a gente está trabalhando aí o texto do versículo 1 ao versículo... do versículo 1 ao versículo 16, né? É um texto grande, mas é importante que a gente leia. Então, queria te convidar a você abrir a sua Bíblia e acompanhar junto comigo. Efésios 4, Paulo está falando então aí sobre a unidade da fé e a importância que toda a igreja esteja unida na mesma fé. Nós temos características diferentes, nós temos culturas e tradições diferentes, mas os nossos fundamentos devem ser o mesmo, devem ser os mesmos fundamentos. E é isso que Paulo vai falar aqui sobre a unidade da fé. Então, Efésios 4, versículo 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui, você queria só chamar a sua atenção, do versículo 4, 5 e 6, Paulo repete a palavra 7 vezes. Isso é um tipo de confissão de fé. Então, ele fala isso 7 vezes para dar ênfase. Ele vira e fala: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo no amor. Então, é um texto longo, né? Então, na semana passada nós começamos a ver Efésios 4 e sempre lembrando, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Sempre lembrando, vou botar vocês aqui para cima. Sempre lembrando aí, né? Efésios 1, 2 e 3. Deixa eu me achar. Efésios 1, 2 e 3, Paulo vai falar sobre doutrina. Efésios 4, 5 e 6, Paulo então começa a fazer a aplicação dessa doutrina, que é o que nós chamamos aí sobre ética cristã, que é você colocar em prática, de fato, aquilo que nós aprendemos, aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, nós falamos um pouco disso daí, o que é a aplicação da doutrina, e é a devoção pessoal e comunitária, ética cristã, é você colocar em prática de maneira individual, você como... não individual, vou mudar a palavra, de maneira pessoal, você como pessoa, você como Alexia, você como a Kelly, você como o Rogério, você colocar isso, essa devoção, essa doutrina em prática no seu dia a dia. A outra questão, e aí eu trouxe essa frase aí do John Stott, é ele falando que doutrina leva à doxologia e ao serviço. Deixa eu só um instantinho, pessoal.
Isso. O John Stott falava isso daí, doutrina leva à doxologia e ao serviço. O que é isso? Os ensinos de Cristo devem nos levar a adorá-lo. Doxologia é exaltação ao nome de Deus, pelos seus feitos, pela sua divindade. Então, tudo aquilo que nós aprendemos na Bíblia, isso deve nos levar a adorar ao Senhor, a exaltar ao nome de Deus. Não deve nos levar simplesmente a que a gente fique engordando intelectualmente, engordando de conhecimento por conta própria. Na verdade, todo o conhecimento de Deus através das Escrituras, toda a teologia, ela não é um fim em si mesmo, mas ela é um caminho que nos leva até Deus. Então, John Stott, já falecido, ele fala isso aí, doutrina leva à doxologia e ao serviço. Eu trouxe também essa frase do Francis Folks, a conduta cristã tem origem na doutrina cristã, então a maneira como eu me comporto como cristão está ligado àquilo que a Bíblia me ensina, aquilo que a Bíblia fala sobre como eu devo viver. Qual é o texto, minha gente, na Bíblia que vai falar sobre conduta cristã, que vai falar sobre ética cristã de maneira mais forte e mais acentuada? O Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7, como John Stott mesmo chamava, é o manifesto de Cristo. É a maneira como Jesus espera que nós sejamos e como nós devemos viver, segundo as expectativas de Cristo. Então, ali vai falar sobre toda uma série de questões práticas do dia a dia da vida do cristão. Também, deixa eu botar aquele aqui, que ele saiu. Também eu trouxe essa frase do Hernandes Dias Lopes, isso tudo nós já vimos, né? A vida é consequência da doutrina. A vida é consequência da doutrina. A doutrina é a base da vida. O que cremos determina como vivemos. Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes ele vai falar isso daí. A vida é uma consequência da doutrina. A doutrina é a base da nossa vida. A maneira como eu vivo está diretamente ligado à minha teologia, está diretamente ligado à doutrina que eu conheço e que eu me proponho a seguir. Então, como que nós podemos, por exemplo, podemos ser a favor do aborto se a Bíblia ela é contrária a esse tipo de coisa? Como que nós podemos ser a favor do controle religioso se a Bíblia a todo momento vai falar sobre a importância da liberdade, a liberdade que Deus nos deu e a liberdade que Deus deu ao homem? Então, é uma questão, e essa questão da liberdade, estou falando de liberdade religiosa no âmbito de política. Como, então, que nós podemos ser a favor de determinadas coisas, sendo que a doutrina da Bíblia, ou seja, os ensinamentos bíblicos, são completamente contra? Como que nós podemos ser a favor de famílias desfeitas, ou não a favor, mas aceitar de uma maneira muito passiva, famílias desfeitas, se a Bíblia vai falar que a família é um plano de Deus, e mais do que isso, a família reflete quem Deus é, a família reflete essa dinâmica que existe entre Deus, Jesus e o Espírito Santo, nessa questão da Trindade. Então, o Hernandes vai falar sobre isso daí. Na mesma linha, nós falamos aí sobre essa questão da diferença entre doutrina, entre devoção individual e devoção comunitária. Uma coisa é a vida, é a minha vida com Deus no meu quarto, no meu dia a dia. Outra coisa Eu não dei um cara desse. Só um instantinho, galera. Se a galera puder, por favor, fechar o áudio, me ajuda. Deixa para abrir o áudio só quando vocês forem falar, pode ser? Só para não dar interferência nem na gravação. Valeu. Uma coisa é a minha vida de devoção com Deus, é o meu devocional, é a maneira como eu leio a minha Bíblia diariamente, a minha vida de oração, a minha prática de jejum. Outra coisa é a minha devoção comunitária, que é tão importante quanto a minha devoção individual. Então, por exemplo, as pessoas que sobem no altar, seja para pregar, seja para ministrar louvor, aquilo ali não deve ser a expressão máxima da vida dela com Deus. Aquilo ali é só um momentinho, porque ela tem um momento dela pessoal mesmo com Deus no quarto. Se a gente fosse fazer, no quarto que eu falo individualmente, né? Se a gente fosse fazer, por exemplo, se eu fosse ser muito rígido, eu falaria para você que o momento que você deve pedir as coisas é quando você está no seu quarto, individualmente. Porque quando nós estamos coletivamente para adorar o nome de Deus. Então,
O ideal não é que você vá para a igreja para fazer um pedido, mas o ideal é que você vá para a igreja para cultuar, para queimar incenso, como dizem em Apocalipse, para você poder se unir à congregação, para você poder unir a sua voz com a voz do irmão que está do seu lado, na sua frente e atrás de você, e para que vocês juntos possam adorar a Deus coletivamente. Então, o Cacau, ele vai falar isso daí, é um pastor, eu até coloquei o link do podcast, né? Acho que é o podcast que eu mais ouvi na vida, eu já ouvi esse podcast, acho que sei lá, umas 4 ou 5 vezes, ele é muito bom. E aí o Cacau me lança essa frase: a devoção individual garante que a nossa devoção é genuína, ok? Então, ela garante que a minha devoção é de verdade, não é fake, mas é verdadeira. E a devoção comunitária, ela garante que ela é fiel, porque se eu vivo minha vida com Deus, só eu e Deus no meu quarto, eu não vou ter ninguém para me corrigir, eu não vou ter ninguém para me ensinar. Eu posso ter uma visão distorcida sobre vários temas da Bíblia, inclusive sobre a pessoa de Deus. Então, por isso que é tão importante essa questão da comunidade, por isso que é tão importante você exercer o seu dom profético, por exemplo, no âmbito da comunidade. Se você tem um dom de profecia, se você é um profeta, a sua profecia precisa ser julgada. E se você tem dificuldade com a sua profecia sendo julgada, então não está na hora de você profetizar. Você ainda tem um problema de ego, você ainda tem uma dificuldade nisso daí. Então, o ideal é que você amadureça um pouco mais e depois você começa a profetizar. Eu vou indicar para vocês, tem um aplicativo, eu já falei sobre ele, chamado The Pilgrim. É um nome em inglês, mas ele é um aplicativo brasileiro. Ele é um aplicativo tipo uma Netflix, você assina ele, eu pago, sei lá, R$20 por mês, e eu tenho acesso a uma série de conteúdos gratuitos, e-books, muitos audiobooks, livros bons que são todos narrados, então eu gosto de ouvir no carro. E aí eu estou ouvindo um livro chamado Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Ele fala, é um livro sobre Deus, e aí ele fala o seguinte: quando tem alguém novo na igreja, ou quando tem um recém-convertido, e essa pessoa tem um encontro com Deus, e a pessoa desenvolve uma capacidade para pregar, e aqui eu vou usar para o meu exemplo, a pessoa desenvolve aquela capacidade, aquele dom profético e tudo mais, você não deve colocar essa pessoa de cara para pregar, você não deve colocar essa pessoa de cara para pregar e para profetizar. Por quê? É a mesma coisa do estágio aí do adolescente ou do pré-adolescente. Quando o adolescente está passando pela adolescência, ele vai mudando de voz. A voz dele vai mudando. E você não coloca uma pessoa que está mudando de voz para cantar. Da mesma maneira, você não coloca uma pessoa recém-convertida para pregar, você não coloca uma pessoa que está descobrindo o seu dom profético para profetizar de cara. Você não faz isso. Por quê? Porque ela está mudando de voz. Ela está nesse processo de amadurecimento. Então, esse processo de amadurecimento necessariamente vai passar pela igreja, vai passar pela comunidade. A igreja tem essa função de ajudar no crescimento da pessoa. Então, nós já vimos isso daí. Na semana passada, nós também vimos esse texto. É o texto que Jesus vai falar aí sobre a maneira como nós devemos lidar com a doutrina, a maneira como nós devemos aplicar a doutrina. Eu já falei esse texto, não vou repetir ele, está na última aula. João 5, do 39 ao 40, é uma conversa de Jesus com os fariseus. Então, entrando nessa aula de hoje, de fato, então Paulo ele vai explicar aí a importância da unidade da fé, e aqui eu faço uma separação que é muito importante. Unidade não é a mesma coisa que uniformidade, ok? Uma coisa é nós estarmos unidos, outra coisa é nós sermos uniformes. Nós estamos unidos, mas nós somos diferentes. E glória a Deus por isso. Imagina se todos nós fôssemos iguais. Imagina se todos nós tivéssemos os mesmos dons. Imagina se todos nós tivéssemos os mesmos ministérios. A igreja ficaria capenga. Ela não seria edificada como ela deve ser edificada. Então, Efésios 4:11 é um exemplo que Paulo vai falar sobre isso aí, que fala sobre a variedade de dons ministeriais. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. E sempre lembrando como que é importante você ter o seu ministério, você ter no sentido de descobrir, buscar em Deus o seu ministério. Isso é fundamental. Uma outra coisa que eu não vou ler é o texto de 1 Coríntios 12:12, onde Paulo vai falar sobre a igreja como um corpo que tem vários membros diferentes, com funcionalidades diferentes.
Então, 1 Coríntios 12:12 foi a minha primeira aula, né? Foi o primeiro estudo que eu dei na igreja, muitos anos atrás, eu não sei quantos anos que tem que eu comecei a dar aula. Eu tenho essa coisa, cada ano que eu passo eu fico mais velho, o que é normal, né? Mas o primeiro estudo que eu dei na igreja foi sobre 1 Coríntios, foi também um estudo expositivo, versículo por versículo, que fala sobre o corpo de Cristo, e é um assunto que eu gosto muito. Apocalipse 7:9, esse eu gostaria que vocês abrissem. Apocalipse 7:9 também é um texto que fala sobre como que nós devemos estar unidos, mas nós não somos iguais. Apocalipse 7:9 é uma visão aí dos mártires, né? Dos mártires da igreja. E aí João escreve: depois dessas coisas viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. Essa é uma visão muito bonita. Quando você para olhar, uma multidão que ninguém podia contar, uma cabeçada, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, gente de todos os lugares do mundo. Gente com o olho ocidental, gente com o olho asiático puxado, pessoas brancas, morenas, negras, pessoas com cabelo, pessoas sem cabelo. Isso é a visão do reino de Deus. É aquilo que a gente sempre fala sobre o Brasil, né? O Brasil tem essa cara, o Brasil tem a cara do reino de Deus, porque aqui no Brasil a gente tem tudo de todo mundo. Acho que a maior comunidade japonesa, por exemplo, fora do Japão, está aqui no Brasil. Então, essa é uma visão que fala que todos nós estaremos unidos diante da presença de Deus, mas nós não seremos iguais. Nós estaremos todos vestidos com essa túnica branca, no sentido que todos serão santos. Mas mesmo assim, eu, Thales, acredito que essas diferenças étnicas, elas permanecerão, ok? Porque a Bíblia fala, João vê pessoas de todas as tribos, nações, povos e línguas. Então, eu não acredito que isso irá mudar, pelo menos não nesse momento aqui. Um outro exemplo sobre isso daí, tá aí na tela de vocês, foram as diferentes... Peraí. Flávia, levantou a mão, pode falar. Você acha, então, Thales, que nós, quando tivermos o corpo glorificado, nós vamos ter essa mesma fisionomia nossa, no caso, para ter essa diferença, no caso? Então, essa é uma boa pergunta. Não sei se nós teremos essa mesma fisionomia. A Bíblia não diz. Eu, particularmente, eu não sei. Eu nunca tinha parado para pensar sobre a fisionomia. Essa questão aí do corpo glorificado. Você falou da questão da etnia. Que eu acho que, por exemplo, quando nós chegarmos e quando Jesus voltar e inaugurar o governo milenar, vai continuar existindo o Brasil, vai continuar existindo os Estados Unidos, vai continuar existindo Coreia do Sul, vai continuar existindo. Isso é minha opinião, tá? A Bíblia não fala sobre isso, então é a minha opinião, é a maneira como eu vejo. Porque da mesma maneira que eu acredito que nós todos vamos lembrar de tudo que está aqui na Terra, essa é uma convicção pessoal minha muito forte. Então, pode ser que sim, pode ser que a gente tenha a mesma aparência. A gente tem a mesma aparência, com o corpo glorificado, sem nenhum tipo de imperfeição, sem nenhum tipo de doença, sem nenhum tipo de desgaste natural do tempo. A gente pode provavelmente... No caso, na sua convicção pessoal, você acredita que nós vamos lembrar, no caso, assim, é como se a gente continuasse, por exemplo, eu sou Flávia, filha de Efraim, esposa de Jean, então eu vou lembrar tudo isso, no caso. Sim. Mas isso para mim é muito tranquilo. E assim, eu sei que isso choca. Eu pensava o quê? Por exemplo, eu sei que isso choca muita gente. Lembrar. Aí a gente não vai ver todos. Não tem problema. Qual é o problema? Não vai ter sofrimento, porque diz que não vai ter mais sofrimento, né? Não vai ter sofrimento. Nós vamos lembrar, mas isso não vai nos causar dor. Hoje, isso pra gente é absurdo de conceber. Por quê? Causa dor, Porque isso ainda nos causa dor. Mas vai chegar uma hora, e a Bíblia fala isso lá em Apocalipse, que Deus enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas, no sentido que Ele acaba com esse sofrimento. A nossa maior satisfação vai estar em Deus. Não vai estar mais nas nossas relações pessoais. Nós vamos lembrar, no sentido de que nós vamos lembrar tudo aquilo que nós passamos na Terra. Eu vou lembrar de vocês, eu vou lembrar da Kelly, eu vou saber quem era minha mãe, é minha convicção. Eu vou lembrar isso tudo. Agora,
Se eu procurar alguém e eu não encontrar essa pessoa, isso não vai me causar dor. A minha satisfação vai estar em Deus. Eu vou confiar nele. A beleza de Deus é que vai me cativar e não a ausência de uma pessoa. Então, assim, isso é uma convicção. Isso hoje é difícil de nós concebermos e é por isso que muita gente fala que nós não vamos lembrar. Mas por quê? Eu vou te dar uma base bíblica. Por que eu acho que nós vamos lembrar? O nosso modelo de ressurreição é Cristo. Jesus, ele é o primogênito da ressurreição, ele abre esse caminho, ele inaugura essa passagem de ressurreição. Então, da mesma maneira que Cristo ressuscitou com seu corpo glorificado, e está com seu corpo glorificado diante de Deus e andou com seu corpo glorificado depois por 40 dias aqui na terra, né, depois que ele ressuscita depois do terceiro dia, da mesma maneira que isso tudo aconteceu com Cristo, isso vai acontecer com a gente, ok? Está comigo aí no raciocínio? Sim. Então, quando Jesus andava aqui durante os 40 dias, ele lembrava ou ele não lembrava das pessoas? Ele lembrava de tudo. Lembrava. Ele sabia quem todos eram, ele sabia dos lugares onde ele havia andado, ele sabia de tudo. Então, se Jesus, que é o nosso exemplo de ressurreição, é o nosso modelo de ressurreição, se ele lembrava, não existem motivos e bases bíblicas para eu acreditar que eu não vou lembrar vai ser diferente da minha ressurreição. Exatamente. Entendi. Explicado. Ok? Valeu. Seguimos. Então, temos aí essa questão das diferentes tribos de Israel, temos aí hoje a questão das diferentes denominações. E aqui eu trouxe para vocês, deixa eu ver se eu... Isso. Esse daí que está na tela de vocês é o nosso bom e velho Credo dos Apóstolos. Se você é de uma tradição católica, ou seja, se você era um católico praticante, não como 80% do Brasil, do chamado católico brasileiro, né, que não pratica, você conhece muito bem o Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos, ou o Credo Apostólico, primeira coisa, ele não é um documento exclusivo da Igreja Católica. Então, Thales, meu Deus, Thales está fazendo sincretismo religioso aqui no estudo da Água Viva, falando sobre uma coisa católica, por favor, tragam a estaca e vamos queimar ele vivo por heresia. Não é nada desse tipo. Agora, a questão do Credo dos Apóstolos, ele é o documento mais antigo da Igreja depois da Bíblia. O Credo dos Apóstolos ele foi criado lá nos primeiros séculos. O problema é que quando houve a Reforma, houve uma tentativa da Igreja de rejeitar muita coisa da Igreja Católica Romana, porque houve essa divisão. Mas o credo apostólico ele é correto do início ao fim. Por que eu trouxe o credo? Porque Paulo aqui vai falar sobre a unidade da fé, e o credo ele nos dá essa unidade. Todo cristão deve acreditar no credo. Se você está aqui na minha aula e você não acredita em um desses pontos, nós temos um problema, porque você provavelmente não pode ser considerado um cristão. Isso aqui é o fundamento do cristianismo, seja na nossa tradição dos evangélicos, seja a tradição católica. Então, olha o que diz aí o credo e a gente vai ler junto. Uma outra coisa muito interessante, o credo foi muito importante para a sedimentação aí da doutrina da Trindade, porque o credo vai falar sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra daquela pregação que eu dei lá na igreja, falando sobre as heresias acerca de Cristo? O credo, ele dá uma resposta também nisso, porque ele fala sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Vamos lá. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então, antes de nós começarmos, eu vou tranquilizar vocês para alguns termos. O primeiro aí, que sempre causa muita estranheza aos ouvidos dos evangélicos, é a questão em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Não existe nenhum tipo de erro nessa parte. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de Maria virgem.
Maria ainda não havia tido nenhum tipo de relação com José, ela não estava casada de fato com José, o casamento não havia sido consumado, então não existe nenhum tipo de problema com isso daí. Nasceu da Virgem Maria, o nascimento de Cristo foi virginal, realmente. Maria não havia tido nenhum tipo de relacionamento com José naquele momento. Um outro ponto que é muito importante e passa despercebido para a gente aqui do Credo é a frase seguinte: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Por que isso é importante? Porque isso coloca Jesus na história. Pôncio Pilatos foi um personagem histórico. Ele existiu. Existem relatos, só me falta 10 minutos, existem relatos acerca de Pôncio Pilatos. Então é muito importante quando o Credo fala sobre isso, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, porque coloca Jesus em um momento histórico. Isso dá uma historicidade ao nascimento de Jesus. O último problema que nós temos aí é lá no final, quando a parte do creio no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Isso causa estranheza quando nós falamos aí, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Só que, sempre lembrando, aqui não é Santa Igreja Católica Romana, aqui é Santa Igreja Católica. O que significa católico? Universal. Por quê? Porque a igreja é uma só. A Igreja de Cristo é uma só. A Igreja de Cristo é formada por Água Viva, por batistas, por presbiterianos. A Igreja de Cristo é formada junto da gente com uma igreja lá na Coreia do Sul, é formada com as igrejas ortodoxas do Oriente, como a Igreja Ortodoxa Russa, como a Igreja Ortodoxa da Etiópia, que a gente quase não conhece, como a Igreja Ortodoxa do Egito, dos coptas. Isso tudo é uma igreja só. Nós temos tradições diferentes, mas a igreja é uma só, ela é universal. Agora, quando o Credo fala na Santa Igreja Católica, ele em nenhum momento está se referindo à Santa Igreja Católica Romana, até porque nesse período do Credo ainda não havia o Império Sacro Romano, ainda não havia aquela coisa da união do Estado com a Igreja, não havia Constantino ainda, não havia nada daquela situação. Então, quando fala Santa Igreja Católica, é a Igreja Universal de Cristo, e não é a universal do Bispo Macedo. Seguindo. Então, essa daí é o fundamento, é a base de todo o cristianismo. O credo e as confissões é muito importante porque elas nos dão esse senso de unidade. Ela vai dizer quem nós somos. A igreja e todas as igrejas, quando eu falo igreja, agora é denominação, elas têm as suas confissões de fé. Nós estamos trabalhando em uma confissão de fé da Água Viva. Então, é uma coisa que nós estamos estudando, nós estamos escrevendo e refazendo, porque é uma coisa que eu tenho conversado muito com a Raquel, a Elisa também, o pastor Marcos e o meu pai. É uma coisa que eu acho importante para nos dar uma identidade. Não nos dar porque nós temos uma identidade, mas para fortalecer a nossa identidade como igreja, como denominação. Então, nós estamos trabalhando nessa questão aí da nossa declaração. Eu vou tirar vocês desse canto aqui para mim e vou trazer para cá. Espera aí, gente. Isso. Eu vou tentar. Eu não consigo ler com a tela toda com vocês aqui para mim. Agora eu consigo. Espera aí. Isso daí é uma declaração que nós estamos pensando em fazer aqui para a igreja, tá? Então vamos lá. Como igreja, nós acreditamos que o homem foi criado para glorificar a Deus e desfrutá-lo. Acreditamos na autoridade máxima das Escrituras, que tudo foi criado por Deus a partir da sua palavra. Acreditamos que Jesus é Deus e encarnou através da concepção do Espírito Santo em Maria. Acreditamos que ele viveu como homem por 33 anos, tendo morrido na cruz em nosso lugar e em nosso favor. Acreditamos que ele ressuscitou no terceiro dia, sendo primogênito da ressurreição. Acreditamos que ele está no seu corpo glorificado, à direita do Pai no céu. Acreditamos na redenção através do sacrifício de Jesus e na salvação por graça mediante a fé. Acreditamos na continuidade dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Acreditamos na Trindade. Acreditamos na família como um plano de Deus. Na igreja como grande mistério de Deus e como corpo de Cristo na terra formado por gentios e judeus. Acreditamos no papel de Israel nos planos de Deus. Acreditamos que Jesus voltará em breve e reinará sobre todas as nações corporalmente. Isso é a maneira como nós acreditamos e é
e é uma espécie de declaração de fé da Água Viva. Lógico, aqui em Macaé, né? Nós estamos preparando isso, nós vamos levar isso para o Ministério, mas é uma coisa muito importante que, até mesmo para os novos membros, até para eles conhecerem aquilo que nós acreditamos. Aqui fala muito sobre o que nós acreditamos. Nós acreditamos na Trindade, nós somos carismáticos, né, no sentido de que nós acreditamos na continuidade dos dons, nós acreditamos na continuidade dos ministérios, nós acreditamos aí nesse papel importante de Israel, nós acreditamos na volta de Cristo, nós acreditamos na família. Dentro da família existem várias ramificações que nós poderíamos ter colocado, mas isso é uma coisa mais enxuta. Então, nós acreditamos, é importante que você saiba aquilo que a sua comunidade acredita. É importante que as pessoas que estão entrando também conheçam isso. Então, por exemplo, se você é da igreja, tudo isso daqui você já sabe. Isso aqui a gente deixa muito claro nas nossas conversas, a gente deixa muito claro nas nossas aulas, a gente deixa muito claro nas nossas pregações. Isso é quem nós somos. É importante que a pessoa que entre tenha isso em mente. Porque se ela não concordar, amós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Alguns pontos de doutrina, eles são fundamentais. Então, é necessário que a gente exponha a nossa fé aí para as outras pessoas. Seguindo aí, deixa eu me achar, versículo 2, Efésios 6, eu tenho 4 minutos. Efésios 4, versículo 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Então, é esperado que nós andemos em uma determinada maneira, conforme a graça de Deus que nos alcançou. Então, nós falamos aí agora há pouco que existem outros textos na Bíblia que falam da maneira como você deve viver. Nós temos aí um estudo também bem grande em cima do Sermão do Monte, né? Ensina especificamente de Mateus 5, também nós vimos versículo por versículo. Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, ele fala sobre como nós devemos viver. Da mesma maneira, o versículo 2 de Efésios 4, 2 também fala. Ele vira e fala, nós devemos viver com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E é interessante a gente notar que existe aí uma conexão do Sermão do Monte com o fruto do Espírito. Então, isso não está aqui na tela, não botei, mas vocês podem anotar. Existe aí Mateus 5, 6 e 7, Sermão do Monte, e também o fruto do Espírito de Gálatas 5, do 22 ao 23. Esses dois textos vão falar sobre caráter. Eles vão falar sobre como nós devemos viver. Então, todos os ensinos de Cristo, eles moldam o nosso caráter. E olha que interessante, o versículo 2, humildade é uma das facetas do fruto do Espírito. Mansidão também é fruto do Espírito. Paciência também é fruto do Espírito. Agora, o fruto do Espírito, ele só cresce e só se manifesta em um contexto de comunidade. Preste atenção nisso em mim agora. Ele só se manifesta em um contexto de comunidade. Ele só se manifesta em um contexto de igreja, em um contexto coletivo. Para considerar. Versículo 2, mansidão. Se você vive sozinho, você não tem como viver mansidão. Porque a mansidão, aquela paciência, ela precisa de alguém te tirando do sério. Do contrário, não tem como você exercer mansidão. Da mesma maneira, o versículo 3, Efésios 4, 3. Procurando cuidadosamente manter... finalzinho do versículo 2. Suportando-vos uns aos outros em amor. Como é que você vai dar suporte ou suportar a outra pessoa em amor se você não vive com outra pessoa? Se você não convive com outra pessoa? Então, o caráter de Cristo e o fruto do Espírito, ele só cresce, ele só se manifesta em um contexto de comunidade. É importante que você esteja com outra pessoa. Abre, por favor, a sua Bíblia em Romanos 12, 15 e depois disso eu encerro. Romanos 12, 15. Romanos 12, 15. Romanos 12, 15. Paulo falando, né? Alegrai-vos. Vou ler o 15 e o 16. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
Olha que interessante o versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E aí quem fala isso, se eu não me engano, é até o Cacau nesse podcast. Existe uma alegria que só é vivida com o outro. Existe um riso que você só vai dar com o outro. Uma coisa é você ser alegre e bem com você mesmo, né? Você e Deus. Outra coisa é você se alegrar com o próximo. Existe uma alegria que você só vai experimentar dentro do coletivo. Você só vai experimentar dentro da comunidade. Amém? Por isso que é tão importante você ter a sua devoção pessoal, mas você também ter a sua devoção comunitária. Amém? Eu tenho menos de 1 minuto. Dúvidas, meu